Quem nunca ouviu falar sobre a inseminação para ajudar a mulher a engravidar? A inseminação intrauterina, ou também chamada de IIU, a sigla, é um dos tratamentos mais utilizados para a infertilidade na reprodução assistida e faz parte de um grupo de tratamento que é o de menor complexidade. Eu sou o Dr. Eduardo Medahira, eu sou especialista em medicina reprodutiva e hoje vamos conversar sobre a inseminação intrauterina, suas principais características e outras dúvidas sobre esse tratamento. Vamos lá? O tratamento de reprodução humana chamado de inseminação intrauterina consiste de uma forma bem resumida de colocar o sêmen processado, preparado no interior do útero. Então pega o sêmen e insemina dentro do útero, o que acaba encurtando o caminho que o espermatozoide precisa percorrer até chegar no final das trompas, que é onde ele vai encontrar o óvulo. Ele é considerado uma técnica de baixa complexidade, porque é um tratamento rápido, em geral indolor, ele não necessita de anestesia e a parte laboratorial ele atua apenas no lado do sêmen. A inseminação ela permite que muitos casais com o diagnóstico de infertilidade obtenham a gravidez. Agora, quando falamos em um passo a passo, a inseminação tem algumas etapas que são indispensáveis. A primeira etapa é chamada de indução da ovulação. É um procedimento que também acontece em outros tipos de tratamentos para a infertilidade. Nessa etapa, a gente pode ou não utilizar medicações para fazer essa indução da ovulação. E esse passo é importante porque é nele que observamos como o desenvolvimento dos folículos está evoluindo. Se o tamanho é adequado, a quantidade de folículos e a velocidade de crescimento. Lembrando que o folículo é a estrutura onde fica armazenado o óvulo. Portanto, o óvulo está dentro do folículo. E é por meio desses exames como ultrassom, exames de sangue, que a gente consegue identificar o tamanho ideal que os folículos devem atingir. E assim que eles atingirem esse tamanho ideal e esperado, o que vem? Qual que é o próximo passo? É o momento da gente utilizar uma medicação que vai desencadear a ovulação, que vai fazer o gatilho. Nós falamos da palavra, o termo trigger. Essa medicação ela também ajuda a provocar a maturação final dos óvulos. E ao redor de 36 horas, mais ou menos, depois dessa aplicação dessa medicação, o trigger, aí chega o momento de realizar a inseminação propriamente dita. Neste momento, nós pedimos ao parceiro coletar o sêmen, ou pode ser usado um banco de sêmen, e é feito um processamento dentro do laboratório, selecionando os melhores espermatozoides, aqueles que são mais móveis, e retirando as células mortas e outros detritos. E com o sêmen já pronto, a paciente, claro, também pronta e preparada para a inseminação, a gente vai fazer um procedimento utilizando um catéter próprio para aquilo, para colocar o espermatozoide dentro do útero. É um catéter fino e flexível, o que torna o processo indolor e rápido. E aí, após aproximadamente 15 dias, nós indicamos fazer o teste de gravidez para verificar o resultado do tratamento. Bom, essa é uma excelente dúvida, uma ótima indicação. São aqueles casos em que há uma dificuldade do lado masculino, sendo ele um caso leve. Por exemplo, em casos de disfunção erétil, casos de baixa motilidade ou baixa contagem de espermatozoides no espermograma. E também é uma ótima indicação quando tem uma alteração no padrão ovulatório da mulher, como por exemplo na síndrome dos ovários policísticos, já que a primeira fase do tratamento, vocês se lembram, é a indução da ovulação, então o fator ovulatório seria corrigido nessa fase.
Agora, é importante lembrar que existem alguns critérios que são necessários, como a presença de pelo menos uma trompa, né, da paciente que seja ela permeável e ter pelo menos 5 a 10 milhões de espermatozoides móveis no espermograma. O interessante da reprodução assistida é que, apesar de existirem recomendações gerais, é preciso que o especialista examine a paciente, claro, e diversos outros aspectos da vida, por exemplo, a idade, o tempo que ela está tentando, os hábitos de vida, antes de fazer essa recomendação de tratamento, né, para saber se é a melhor opção, pois esses fatores, como a idade, o tempo de tentativas, são fatores que podem trazer pior prognóstico para esse tipo de tratamento e é preciso entender bem isso. E por falar em idade especificamente, nós sabemos que ela tem uma relação direta com a fertilidade e com a qualidade dos óvulos. Eu fiz recentemente um post sobre isso, ele está lá no blog, tá? Eu recomendo que faça a leitura e a gente vai colocar aqui um link para vocês acessarem esse artigo. E voltando às indicações, em último caso, a inseminação intrauterina, ela também pode ser indicada quando nós não conseguimos ter uma causa definida para a dificuldade de engravidar, para a infertilidade. Ou seja, é um tipo de diagnóstico que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Então também é uma indicação de fazer uma inseminação intrauterina. Com certeza, o profissional que você vai fazer o seu tratamento, a sua inseminação, claro, deve ser uma pessoa especializada em reprodução assistida, com boa formação, tem que, claro, oferecer segurança e assistência durante todo o procedimento, seja ele antes, durante ou depois. É importante também que a indicação do tratamento seja bem feita e explicada. E o objetivo desse tipo de tratamento, a inseminação, é ter uma chance semelhante ao que os casais que não têm dificuldades para engravidar têm por mês. E essa chance é ao redor de 20% a chance de gravidez. Bom, nesse caso, uma nova tentativa, ela sempre pode trazer luz para os seus planos, para os nossos planos. Semelhante ao processo natural, onde os casais fazem diversas tentativas em diversos meses, um novo tratamento ele vai significar um novo óvulo ou novos óvulos, novos espermatozoides, claro, novos embriões dessa junção. Enfim, é uma nova chance. A repetição faz parte desse processo. E é importante, não se culpe, tá? Não se culpe. Muitas mulheres, elas fazem a inseminação intrauterina e elas não têm sucesso. E elas vão ser bem-sucedidas, vão ter sucesso depois de 3 a 6 tentativas. Por que isso? Se a gente for colocar num gráfico a chance de gravidez e o número de tentativas, a gente vai ver que essa curva ela é assim. Então, conforme nós vamos fazer as tentativas, né, vai aumentando o número de tentativas, a taxa de gravidez vai aumentando e chega por volta de 3 a 6 tentativas, ele entra num platô. Então, a chance de gravidez depois desse número, ela muda muito pouco. Então, se sua inseminação ela deu errado, não é preciso desistir, né? O médico, então, tem que fazer uma investigação mais detalhada e indicar se o melhor caminho é repetir a técnica ou, eventualmente, partir por uma técnica de maior complexidade, como a FIV. Bom, então, nesse vídeo, eu falei sobre um tema muito pedido, que é a inseminação intrauterina ou a inseminação artificial. Lembrando que sempre existe uma alternativa caso a inseminação não seja o ideal para o seu caso em particular. E por isso que um acompanhamento com um especialista em reprodução
é sempre importante. Se você quiser saber um pouco mais sobre a fertilidade da mulher, o que mais pode afetar e os tratamentos disponíveis, você pode acessar o meu site www.eduardomiadahira.com.br e também me siga nas redes sociais.